Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, assistência, imprensa, o que eu venho falar aqui na tribuna é com relação ao que aconteceu ontem, mais um triste e lamentável episódio numa escola estadual em São Paulo, se eu não me engano, o nome da cidade é Sapupema, onde uma jovem ou um jovem, munido da arma de seu pai, comete um homicídio dentro do ambiente escolar, um tiro covarde dado por trás quando a vítima, uma aluna, descia a escada. E o que me traz aqui? Lógico, primeiro, lamentar a morte de uma jovem que estava no ambiente escolar, a atividade do jovem tem que ser a escola, mas, muito mais do que isso, deputado João Paulo, lamentar a forma como o governo federal, mais especificamente, mais uma vez, o ministro Flávio Dino, que tem sido de uma irresponsabilidade, de uma verborragia total, e do presidente Lula. Lógico, Eldarpa, fizeram o papel ali de lamentar para toda a família e para toda a sociedade a vida que foi ceifada. Mas, nas entrelinhas, coloca que a responsabilidade disso, Caio Manissoba e Débora Almeida, é porque a jovem teve acesso a uma arma de fogo. E aí, voltando novamente à velha narrativa da questão dos caçadores, atiradores e colecionadores, a velha narrativa armamentista, onde, quando os fatos se aprofundam, fica logo descaracterizado. O pai da criança, ela tinha várias passagens já pela polícia, inclusive hoje. Aqui, isso é uma coisa que vai ter que ir cada vez mais em reflexão, é um tema federal, mas a gente tem que endurecer cada vez mais o Código Penal, o Código de Processo Penal, tanto que, revelado que um dos supostos executores do juiz tinha várias passagens pela polícia e teve, numa audiência de custódia, sua liberdade garantida, do juiz que o atendeu, o juiz da Vara de Execuções Penais do Cabo, que ele, depois de ter praticado um homicídio, a pedrada e a pancadas de porrete lá, matado uma mulher numa praia, e ele foi liberado. Pois bem, o pai do jovem lá, que praticou homicídio, tinha várias passagens pela polícia. Isso é uma coisa que a gente tem que, cada vez mais, se preocupar. No caminho contrário do que faz o Supremo Tribunal Federal, de diminuir a população carcerária, tem que tirar o prisioneiro, preso de lá, de dentro, e devolver ele para a sociedade, e, lamentavelmente, a gente vê esses fatos ocorrerem. Mas, além disso, a arma que o jovem lá teve acesso, ela foi adquirida pelo seu pai em 1994. Não era em 1994 o presidente Bolsonaro. Não foi a política do presidente Bolsonaro que fez aquela arma chegar nas mãos daquela jovem. Como também, para a frustração de Flávio Dino e de Lula, o pai não era CAC. Então, toda aquela narrativa da esquerda, toda aquela narrativa com a preocupação com o futuro dos jovens, toda aquela narrativa de melhorar o ambiente escolar depois de alguns dos episódios, cai por terra, que fica claro que o PT, que Lula, que Flávio Dino e que o ministro da Educação, a ministra da Educação, não se preocupou em fazer o verdadeiro e correto diagnóstico, que tem que se melhorar ainda hoje
na Comissão de Justiça e aqui em plenário, votamos uma lei da deputada delegada Gleide Ângelo, numa política de psicossocial para ser instaladas nas escolas do estado de Pernambuco. Está aí o que o governo federal devia fazer, estabelecer uma política dessa, deputado Júnior de Técio, para que episódios como esse não venham a ocorrer. E aí eu vou adentrar no âmago da questão. Por quê? Porque a jovem, que me parece que era uma jovem trans, a jovem que tinha a imagem dela batendo em outros colegas, apanhando de outros colegas, a jovem tem a imagem dela circulando nas redes sociais, praticando sexo com outro colega da escola, com a roda em torno dela, na frente de todo mundo. E aí eu pergunto, o que é que faltou a essa jovem? Faltou a essa jovem a orientação, deputado Júnior de Técio, que nós tanto defendemos para a sociedade brasileira e tanto foi defendido durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, alicerçado nos pilares Deus, pátria, família e liberdade com responsabilidade. Se essa jovem tivesse sido educada dentro desses princípios, se a escola lá tivesse estabelecido no ambiente escolar limites, respeito ao professor, tivesse um acompanhamento psicossocial, uma orientação educacional, talvez essa jovem não tivesse por esse caminho. Mas o que faz a política do atual governo? Defende o aborto, defende a liberação das drogas, defende que crianças podem trocar o sexo ainda como criança. Não pode votar, não pode dirigir, não pode tantas coisas, mas pode uma criança de 11, 12 anos decidir que sexo ela quer ter. São essas coisas que alimentam o que ocorreu no dia de ontem em São Paulo. É essa falta dessa preocupação, desses exemplos que o Estado tem que dar, que não ocorre. E aí, o que faz Flávio Dino, o que faz Lula, quer colocar a velha narrativa da campanha eleitoral, que foi decisiva por conta do episódio da Carla Zambelli, por causa do episódio da semana anterior do Roberto Jefferson, eles querem alimentar isso aí. Mas, como o tempo é bom, deputado Renato Antunes, em menos de 15 dias, houve um atentado brutal, a nível mundial, contra o povo israelense. Nenhuma palavra contra o Hamas. E o Hamas lá atirou de estilingue, o Hamas lá entregou rosas, não, entregou bombas aéreas, mísseis, lança-rojões, tiro de fuzil, ponto .50 contra uma população desarmada. Alguma palavra de Flávio Dino? Alguma palavra de Lula atacando a política armamentista? Não. E mais, semana passada, 500 mil armas foram apreendidas no Brasil. Anote esse número, 487 mil armas foram apreendidas no Brasil. Quantas eram armas oriundas de CAC? Quantas? Não tinha ali, eu acho que 1.000. Algum CAC possa estar utilizando um deslocamento errado. O problema do Brasil não são os CACs. O problema do Brasil, Lula e Flávio Dino, não é na violência, seja na escola, na via pública, que leva à morte de um juiz, um pai de família, um homem com a carreira, daqui a pouco é ser desembargador, de tantos jovens que morrem aí, que têm elevado todo dia os índices de criminalidade do Brasil no estado de Pernambuco. O problema do Brasil é a falta de uma política de segurança pública do governo federal e do governo do estado. É a falta de um Congresso, que aí a gente tem que fazer a meia-culpa com nossos colegas parlamentares que decidam e que discutam imediatamente, adotem providências de uma legislação mais dura, que acabe com aquela saidinha que só o PT, o PSOL, o PCdoB e o PSB votou contra,
embora tenha sido aprovado na Câmara, e está sentado em cima o Rodrigo Pacheco no Senado. O que falta no Brasil é uma orientação escolar pautada, como nós tínhamos muito em nossas escolas. Cantava o hino nacional toda sexta-feira, participava de cultos ou missas. O que falta para o Brasil é uma política que se preocupe verdadeiramente com a população e com os jovens, e não essa falsa retórica encampada e com princípio e vontade política toda hora de tirar proveito de Lula, de Flávio Dino e toda a sua trupe.